E hoje eu quero falar sobre os planos de Deus, que o plano de Deus é melhor. O plano de Deus também é perfeito. Mas é possível que talvez você esteja no caminho, mas não esteja vivendo os planos de Deus. É possível isso? É possível. Para viver os planos de Deus, você vai precisar fazer algumas coisas. E é sobre isso que eu quero falar aqui essa noite. Eu já quero começar falando com você o seguinte. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Quando Deus aparece na história de alguém, quando Deus ele decide se revelar a alguém, Deus ele sempre aparece para gerar novos destinos, novos caminhos. Deus ele nunca se revela para alguém de mãos vazias. Deus sempre carrega com ele um destino, um caminho novo, uma promessa. Quem está entendendo? Por exemplo, quando Deus se revela a Abraão, que ainda era Abrão, a primeira vez ele se revela a Abraão e fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não deu um destino para ele. Deus não falou: é aqui que você vai chegar. Ele falou para ele o seguinte: vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então Deus sempre aparece, Deus sempre se revela para nós com um destino. Agora o interessante é que quando Deus se revela, Ele te desafia a fazer algo muito difícil. Sabe o quê? Abrir mão do seu próprio caminho, dos seus próprios planejamentos de vida. E você quer saber uma coisa? Esse é o maior desafio da fé. Você abrir mão do seu destino para poder viver o destino que Deus tem preparado para você. Quem está disposto a isso? Tá mesmo, de verdade? Abrir mão dos seus planos para poder viver os planos que Deus tem preparado para você? Sai da tua terra, da tua parentela, preste atenção, a sua segurança. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Deus pergunta para alguém que está aqui essa noite: você tem coragem, Abraão? Tem coragem de aceitar esse desafio? Porque para você aceitar esse meu desafio, você vai ter que abrir mão do que você planejou ou está planejando nesse exato momento da sua vida, para que você possa então viver os meus planos. Eu vou bem devagar aqui, que eu preciso que você reflita sobre o que Deus vai falar aqui hoje. E já vou te adiantar uma coisa aqui: por mais que você seja bom em planejar, me fala uma coisa: quem garante que o seu plano vai dar 100% certo? Já parou para pensar sobre isso? Por mais que você seja um expert em planejamento, o que garante 100% que o seu plano vai dar certo? A Bíblia diz em Provérbios 21, versículo 31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Consegue entender a profundidade disso? Você pode se preparar, você pode planejar, você tem que estar preparado, tem sim. Mas a vitória, ela vem do Senhor. Então entenda isso. A primeira coisa que nós podemos aprender com esse versículo profundo e poderoso aqui, é que Deus ele não descarta, ele não anula o preparo humano. Tem que se preparar, tem que estar preparado. Ainda que a vitória vem dele, tem que estar preparado. A vitória vem do Senhor, mas ele exige que o cavaleiro se prepare. Por isso que eu sempre falo para você que Deus tem algo grande a colocar nas suas mãos, mas Ele jamais colocará antes dele ver que você está preparado para aquilo. Ele exige primeiro uma preparação. Então não adianta também eu querer espiritualizar a coisa e dizer o seguinte: olha, mas eu tenho tanta fé em Deus que vai dar certo que eu não vou nem me preparar. Eu tenho tanta fé em Deus que eu não vou nem me preparar. Quer saber? Não vai dar certo. Se você não se preparar, você pode ter a fé que você quiser, irmão, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque fé não é desculpa para negligência. A fé que você diz que tem pode ser a maior fé que tem, a maior fé que exista, mas a sua fé não é desculpa para descuido da sua parte. Tem que se preparar. Espiritualidade nunca vai substituir responsabilidade. Quem entende isso, dá glória a Deus. Espiritualidade
nunca vai substituir responsabilidade. Tem que se preparar. Então veja bem, o preparo é necessário sim, mas não é o suficiente. Precisa ter Deus na frente. Vou repetir isso aqui para alguém que está aqui. O preparo é necessário, mas não é o suficiente. Precisa ter Deus na frente. Deus muitas vezes, e Ele vai usar inclusive muitas vezes, na maioria das vezes Ele usa o nosso preparo para fazer sabe o quê? Para testar o nosso coração. Porque depois que o cavaleiro diz estar preparado para a batalha, Senhor, já estou preparado, manda a bênção aí. Estou preparado para a batalha, eu estou pronto para receber a minha vitória. E aí Deus começa a observar, sabe o quê? Quem que o cavaleiro vai consultar. Você está pronto para ir para a batalha? Você fala que está pronto, mas deixa eu observar então quem você está consultando. Eu posso estar preparado, entenda isso aqui. Eu posso estar preparado, mas se eu não consulto a Deus, se Deus não validar o meu plano, por mais impecável e bom que ele seja, tudo pode dar errado. Tudo pode dar errado. Eu preciso da validação de Deus diante de cada plano que eu fizer. É por isso que toda decisão que você vai tomar, um plano, um projeto, para a sua vida, para a sua família, para a tua empresa, você deve primeiro chegar aqui mais cedo no culto, dobrar o teu joelho e falar, Senhor, confirma para mim hoje, fala comigo. E diante da palavra, Deus não vai te deixar confundido. Ele vai falar para você se é, se não é, se é a hora. De repente ele vai falar para você, é isso que eu quero sim, mas espera mais um pouco. E é por isso que Deus diz, busque a minha palavra. Então o seu plano, por melhor que ele seja, para você, aos seus olhos, por melhor que ele seja, você não tem a garantia. Nós não temos a garantia que ele vai dar certo. Você não tem a garantia que o seu plano será o melhor para você, porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que é Deus quem sabe o que é melhor para você. Ah, mas eu senti no coração, o coração é enganoso. E não adianta você fugir disso, é Bíblia. Mas eu sinto no meu coração, irmão, eu vejo tanta gente com a vida arrebentada, porque sentiu no coração. Eu sinto no coração, mas se Deus não me confirmar na palavra, eu não posso dar um passo. Se eu quero viver os planos de Deus, perfeitamente o plano de Deus, eu preciso seguir a direção que Ele vai me dar. E muitas vezes Ele não vai revelar o plano todo. É por isso que Deus disse, se você for aceitar o meu desafio de viver os meus planos, eu preciso, o Senhor está falando, eu preciso. Quem quer viver o plano de Deus aqui? Então Deus está falando para você, então eu preciso que você abra mão de tudo que você planejou, para que você comece a viver aquilo que eu planejei. E o que eu planejei, está tudo pronto. Mas eu não vejo, Senhor, você não tem que ver. Você não tem que saber de nada, você só tem que confiar. Oh, aleluia. E algo tão maravilhoso, a Bíblia diz, sabe o quê? Que é algo que os olhos não viram. Aleluia. Ouvidos não ouviram. Não penetrou num coração humano, você não consegue nem imaginar aquilo que está preparado. Ó, não, eu não prepararei aquilo que está preparado para aqueles que o amam. Quem ama Deus aí? Então essa promessa é sua. Está tudo preparado. Então por que Ele não me entrega? Porque Ele está esperando a sua preparação. Está tudo pronto. Provérbios 16, versículo 9, diz que as pessoas fazem os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus o Senhor. Você pode fazer os seus planos, você deve fazer os planos, mas quem vai guiar os seus passos é Deus, irmão. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus, esse sim prevalecerá. É forte demais isso. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Olha a profundidade disso aqui. Não perde a oportunidade de você dar um glória a Deus por essa palavra. Ó. O próprio Deus dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia, glória a Deus por isso. Esse versículo ele fala aqui de uma forma clara, direta, sobre aceitar, sabe o quê? O que muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar a soberania de Deus. Mesmo que na maioria das vezes a gente não compreenda os caminhos de Deus,
nós devemos confiar que os planos de Deus são perfeitos, irmão. Nós precisamos confiar. Então veja bem, por mais incrível que seja aquilo que você planejou, Deus está dizendo que Ele tem algo superior, maior e melhor, mais alto. Quem está entendendo? O que Deus tem é mais alto, é algo superior, é além daquilo que você quer, pensa, deseja, planeja. A Bíblia diz que o que Deus tem para a sua vida é abundantemente. Olha que forte isso. Se você deixar Ele fazer e viver os planos dele, o que Ele vai fazer é abundantemente além daquilo que você pode só pedir, pensar, imaginar. Segundo o poder dele que já habita em você. Diga glória a Deus. Então esse é o grande desafio da fé. Abrir mão do que nós planejamos e parar de se apoiar 100% naquilo que a gente planejou e se apoiar 100% naquilo que Deus está dizendo que vai fazer. Repare que a promessa de Deus sempre vai apontar para algo que é impossível. Isso aqui é uma chave poderosa, hein? Quer saber se é de Deus? Quando é uma promessa de Deus, sempre vai apontar para algo que é impossível. Sabe por quê? Porque aquilo que é possível é com você. Aquilo que é possível é com você. É por isso que Deus é Deus. É porque Ele só faz aquilo que você não pode fazer, que você não tem capacidade de fazer. Aí então Ele entra e faz. Mas aquilo que depende de você fazer, renunciar, abrir mão, se preparar, não espere, porque Deus não fará. E outro detalhe interessante aqui, é que Deus nunca vai te prometer aquilo que você consegue sozinho, com as suas habilidades, com os seus recursos, com as suas mãos. Quem está entendendo, diga amém. Aquilo que você tem condição de alcançar com as suas próprias mãos, com as suas habilidades, com a sua realidade financeira, Deus não vai fazer. Por quê, Danilo? Porque se você consegue alcançar com a sua mão, não é promessa, é planejamento. Amém? Consegue entender isso? Você consegue alcançar com os seus recursos, com a sua mão, com a sua habilidade? Então não é promessa de Deus, é planejamento seu. Grave isso, irmão. Deus nunca vai te prometer aquilo que você consegue sozinho. Danilo, o que você vai pregar hoje? Eu vim pregar para você sobre o desafio de Deus para a vida de um homem que foi conhecido na Bíblia como o pai da fé. Se ele foi desafiado por Deus, quem é eu e você? Quem somos nós para não receber um desafio de Deus essa noite? Quem está disposto a receber um desafio de Deus aqui? Então eu vou começar a pregar para você agora. Quando Deus chama Abrão, lá em Gênesis, coloque para mim capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Perceba uma coisa aqui, primeira coisa. Deus, ele não mostrou nada, nenhum destino para Abrão imediatamente, naquela hora. Você consegue entender o tamanho do desafio que foi aqui? Um desafio de fé? Pô, se você quiser, você vai ter que abraçar a fé agora e sair andando sem saber no que vai dar. Era mais ou menos assim o negócio. Ah, mas o senhor não vai me falar para onde eu vou? Não, agora você vai sair daqui, você vai para Padanharã, a hora que chegar lá eu te revelo o próximo passo. E assim vai ser. Cada etapa que você cumprir, eu vou te revelando o próximo passo. Meu Deus. Agora imagina o tamanho desse desafio para Abrão. Irmão, não era nada fácil, era muito difícil para ele. Sabe por quê? Obedecer a Deus aqui era difícil para ele, porque Abrão estava vendo a terra dele, estava vendo os parentes dele, estava vendo o pai dele. E para quem não sabe, o pai de Abraão, Terá, era um baita de um empresário naquela época. Então a segurança financeira dele, estava tudo garantido. Pô, meu pai morrendo, eu vou assumir isso aqui. Então era um desafio muito grande, humanamente falando. Quem está entendendo, diga amém. E agora ele tem que sair em busca de algo que ele nem sabia que estava reservado. Era uma palavra que Deus deu para ele. Diga comigo assim, um grande desafio. E olha o que Deus diz no versículo 2. Se você tiver coragem para aceitar o meu desafio e sair agora, versículo 2. Eu farei de você uma grande nação. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Ô irmão. Ó, pega a profundidade desse versículo aqui. Deus não falou, se você for, eu vou te abençoar. Ele está falando, eu vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. Você não vai ser abençoado. Se você viver os planos de Deus,
tiver fé para seguir na direção que ele te der, sem questionar, ele está falando, tu será uma bênção. A bênção de Abraão vai estar em você. Sabe o que é isso? Você não vai ser abençoado, você é a bênção. Aonde você chegar, o ambiente muda. Aonde você chegar, algo de Deus acontece. Só que aqui no versículo 2, é aqui que está o impossível. Ó. Porque a esposa de Abraão, Sara, que aqui ainda era Sarai, ela era estéril. Por isso que Deus, olha só, e aqui está falando, farei de você uma grande nação. Mas como assim, minha mulher é estéril? Olha o tamanho do desafio, olha a fé desse homem. A primeira coisa que Deus está falando que vai fazer é algo impossível para ele, porque ele já sabe que a esposa é estéril. Quem está pegando isso aqui? De cara já tem algo impossível na frente dele. E ainda assim ele obedeceu a Deus. É por isso que eu falei para você que Deus nunca vai te prometer algo que você consegue sozinho. Deus sempre vai te prometer aquilo que você olha, prometer em cima daquilo que você olha e você diz assim, não tem jeito, não tem como, eu não consigo, para mim é inatingível. Que era o caso dele aqui. Aí então é onde Deus entra e fala, deixa comigo que eu te faço acessar, alcançar, conquistar aquilo que para você humanamente é impossível. Consegue crer nisso? Um bom planejamento pode te levar a lugares incríveis. Um bom planejamento pode te levar a lugares incríveis. Uma boa imaginação pode te levar em lugares incríveis. Mas só a fé pode te levar para um lugar que você nunca imaginou. Só a fé pode fazer você pisar em lugares que você nunca imaginou estar. Agora olha só, quando Deus chama Abraão aqui, para esse desafio de fé, ele fala para ele, sai da tua terra. A Bíblia diz que aqui ele estava com 75 anos de idade, redobra atenção. A esposa dele, a Bíblia é clara em dizer que ela tinha 10 anos a menos que ele, então ela tinha 65 anos. Eles estão cheios de promessas, eles estão muito animados agora, apesar de uma barreira impossível, ela é estéril. Deus prometeu que faria deles uma grande nação. Só que a Bíblia diz que eles estão animados, eles estão cheios de promessa. A Bíblia diz que se passaram 10 anos, diga comigo, 10 anos. Então Abraão agora ele está com 85 e Sarai com 75 anos. E nada de Sarai ficar grávida. Basta a promessa de Deus começar a atrasar um pouquinho, né? Talvez isso até proposital, demora um pouquinho e aí então o desânimo começa a pegar. As ideias mirabolantes começam a surgir da nossa mente. E nesse momento aqui, 10 anos esperando a promessa, aqui já está lá em Gênesis 16, Sarai teve uma ideia mirabolante, e ela disse para Abraão o seguinte, ô meu velho, eu tive uma ideia aqui, vamos fazer o seguinte, Deus prometeu para você que você seria pai de uma grande nação, mas já se passaram 10 anos, e você sabe do meu problema, eu não consigo dar filhos para você. E então, eu estava pensando aqui o seguinte dentro da tenda. Eu estava pensando, o que você acha de você se deitar com Agar? A nossa serva, a nossa empregada. O que você acha disso? Só para você entender a ideia mirabolante de Sarai, que já está com 75 anos. Agar, a serva dela, era uma moça egípcia que ajudava ela. Devia ter no máximo 25 a 30 anos de idade. Olha a ideia mirabolante dela. Olha o conselho que ela vai dar para o velho Abraão agora. Irmão, não estava lá não, mas ele deve ter pensado, tadinha da minha mulher. Pensa comigo. Oh, Jesus. Ela já está frustrada por não poder ter filho, né? Agora faz um pedido difícil desse para mim. Como é que eu vou falar não para essa mulher? Como é que eu vou frustrar ela falando um não para ela? Eu vou fazer um esforço, né? Não vou contrariar a vontade dela, tadinha. Olha o que a maldita, o que eu quero dizer com isso? Estou brincando com você aqui, mas é sério. Olha o que a maldita ansiedade faz com a gente. Olha o que a maldita ansiedade faz com a pessoa, com a promessa de Deus na vida da pessoa. Eu estou brincando com você aqui, mas o que eu quero que você entenda, irmão, é que nem ele nem ela, isso é muito sério, nem ele nem ela fizeram isso com mal intenção. Nem ele nem ela, eles não fizeram com mal intenção, eles não estavam querendo estragar tudo como estragaram. Não estava. E quantas vezes a gente faz isso também? A gente quer ajudar Deus.
Eles nem imaginavam o tamanho da consequência que aquilo causaria na vida deles e no mundo até hoje. E nós vamos ver isso aqui. E então é o seguinte, se ele se deitar com a moça, o pensamento de Agar aqui, o pensamento de Sarai aqui é o seguinte: se ele se deitar com a nossa empregada e ela tiver um filho com ele, ninguém vai falar que Deus é mentiroso. Olha o pensamento. Ninguém vai falar que Deus é mentiroso, meu marido não vai ficar frustrado, né, porque eu não posso dar filho para ele. Deus será glorificado, porque eu vou ajudar Deus a ser glorificado, né? Os nossos parentes, quando ficar sabendo, não vai falar que a gente fez a escolha errada, escolhendo pela fé e sair sem rumo. Percebe? Consegue entender isso aqui? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus não precisa que você interfira em nada, Ele só precisa que você confie. Vou repetir isso aqui. Deus não precisa da tua interferência num plano que Ele te prometeu. Ele só precisa que você espere e confie. Toda vez que você interfere, por melhor que seja a tua intenção, você vai acabar atrapalhando e gerando complicação para você mesmo lá na frente. Quantas vezes nós já passamos por isso? Nós já fizemos isso, quebramos a cara. Mas quando você decide confiar em Deus, quando você apoia o seu futuro 100% naquilo que Deus falou, você consegue então viver o verdadeiro propósito de Deus na sua vida. Diga glória a Deus. Diga comigo assim: Deus não precisa que eu interfira, Ele precisa que eu confie. É isso. Deus trouxe alguém aqui hoje para você ouvir isso. Que toda vez que a gente tentar ajudar Deus, querendo acelerar um processo sobre algo que Ele prometeu, que Ele falou, nós vamos gerar grandes problemas e conflitos para a nossa própria vida. Essa interferência humana, carnal aqui, fez com que Abraão gerasse um filho chamado Ismael. E olha o conflito que isso gerou. Até hoje existe um grande conflito entre Israel, por exemplo, Israel e os muçulmanos. Faixa de Gaza, Hamas. Tudo que você ouve aí na televisão, falando a respeito desse assunto aqui, se você não sabe, irmão, isso aqui é uma briga que começou entre dois irmãos, Isaac e Ismael. E até hoje isso reflete numa guerra religiosa, onde muita gente é prejudicada. Quem está entendendo, diga amém. Então escuta bem o que eu vou te falar aqui. A ansiedade faz você gerar aquilo que Deus nunca mandou você construir. A pressa, a ansiedade faz você gerar algo que Deus nunca pediu para você gerar, que Deus nunca pediu para você fazer. Escute isso, a vontade de Deus para você, pega a revelação, a vontade de Deus para você é Isaac, não é Ismael. Vou clareando para você. A vontade, o Isaac vem no tempo de Deus, Ismael vem no tempo do medo. Medo da promessa não se cumprir. Isaac vem no tempo de Deus, Ismael vem no tempo da tua ansiedade, da tua pressa. Vou dar um conselho para você aqui: não estrague tudo, você tem tudo para vencer. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus, hein? Não estrague tudo, você tem tudo para dar certo. Irmão, só existe uma pessoa na face dessa terra que pode atrapalhar tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Danilo, eu já sei quem é. É aquela pessoa que fala mal de mim. É aquela pessoa que me odeia, não é? Não, também não. É aquele lá que me critica na rede social. Também não. Então quem é, pastor? Vai na frente do espelho que você vai dar de cara com essa pessoa. A única pessoa que pode atrapalhar o plano de Deus na sua vida é você. E aqui Deus já fala diretamente com alguém. Você está preocupado com o que as pessoas falam, com o que as pessoas te perseguem? Escuta aqui, irmão, a pessoa pode falar mal de você, pode criticar você, pode te perseguir, mas se você é alguém que se mantém firme em Deus, ninguém te para. Ninguém te para. Você não tem que estar preocupado com o que as pessoas estão pensando e falando. Você tem que estar preocupado se você está provado diante de Deus.
Você é a única pessoa que pode impedir o agir de Deus. Olha aqui, Isaías 43:13. Olha o que Deus fala aqui. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ele não era, ele é. Ele está falando que ele era, ele está falando no passado. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar de minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Olha aqui, olha para cá. Eu pergunto para você, quem impedirá? Quem impedirá? Porque aqui não diz que ninguém impedirá. Há um grande erro aqui, que as pessoas falam, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, irmão. Não tem uma afirmação aqui nesse versículo. Esse versículo é uma pergunta. E se tem um ponto de interrogação ali, é porque existe alguém que pode impedir o agir de Deus. Nada que está na Bíblia é por acaso. E quantas vezes a gente repete, quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando Deus quer agir, nada impedirá. Irmão, como não? Quando Deus quer agir, aqui é uma pergunta que faz aqui, ó. Você mesmo pode impedir. Você quer um exemplo rasgado aqui para você entender? Se você sair do culto aqui hoje, abençoado com uma palavra dessa, e você vai e pula da ponte. Não é um conselho, tá? Não é um conselho. É um exemplo. Pelo amor de Deus, eu vou falar que o pastor pediu para você pular da ponte. Você sai do culto aqui agora, vai lá e pula da ponte, tira a sua própria vida. Seja sincero. Você acha que foi Deus que queria isso? Você acha mesmo que foi Deus que permitiu? Irmão, para com isso. Claro que não foi Deus, você simplesmente atrapalhou tudo, impediu o plano de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Ismael? Gálatas capítulo 4, versículo 22. Vamos ver o que Deus pensa a respeito do Ismael. Vamos pensar aqui, pega a revelação, hein? De forma espiritual, claro. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava e outro da livre, que era Sara. Versículo 23. É muito forte isso. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo, mas o que era da livre, pela fé. Vou ficar aqui no 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Entenda isso. Não é o pastor Danilo que está falando, hein? Pelo amor de Deus. É a Bíblia que está te mostrando aqui de forma clara. Eu estou destrinchando isso aqui para você. A Bíblia considera Ismael como um filho que não foi gerado pela fé por promessa. Então Ismael, ele não foi gerado pela fé. Ele foi gerado por um esforço humano. Quem entende isso, diga amém. Por uma interferência humana, ansiosa. Uma interferência humana e carnal, através da ansiedade. E aqui está um grande problema. Pega a revelação aqui. Aqui está um grande problema que acontece muito. Quando você gera algo com a sua própria força, com seus próprios planos, com a sua própria mão, e começa a falar então que foi Deus que te deu. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Eu vou entrar numa parte aqui que é muito profunda, porque Deus está mandando. Eu vou repetir porque isso aqui é confrontador. E Deus talvez está confrontando alguém lá na internet agora. Lá na internet. Deus está dizendo o seguinte: se foi você que gerou, não fala que fui eu que te dei não. Se foi você que gerou, não fala que fui eu que te dei não. Ganhou um dinheirinho, enganando as pessoas, lesando as pessoas, para de dar testemunho falando que eu te honrei. É você aí, na internet, que Deus está falando. Se alguém vai lá, entrega o seu próprio corpo, vende a sua honra, a dignidade, né? Precisa mentir para chegar onde chegou, precisou mentir para chegar onde chegou, para de falar, Deus me honrou. Deus está mandando falar algo aqui, eu vou falar. Se o relacionamento não deu certo, você encontrou outra pessoa de forma natural, casou, juntou, está feliz, glória a Deus. Mas escuta o que Deus está falando aqui. Mas se você destruir uma família, a família de alguém, para tentar ser feliz, para de falar, olha a família que Deus me deu. Porque Deus não está nesse negócio. O relacionamento não deu certo, você conheceu outra pessoa, reconstruiu a sua vida, está feliz? Ótimo, maravilha. A vontade de Deus não é que você sofra e fica sozinho pro resto da vida. Não, não, não. Vai ser feliz.
Mas destruir uma família, a família de alguém, para tentar ser feliz, para de falar, olha a família que Deus me deu, porque Deus não tem nada a ver com isso aí não. E na hora certa a colheita vai chegar. É muito mais fácil você falar a verdade diante de Deus, assumindo, dizendo, Senhor, isso daqui fui eu que gerei. Fui eu que fiz com a minha força, sabe? Ismael é fruto da minha precipitação, da minha pressa, da minha ansiedade. Quem está entendendo, gente? É mais fácil você falar, Ismael é fruto de uma das loucuras que eu andei fazendo num tempo da minha vida lá atrás. É muito melhor você assumir que muita coisa na sua vida foi você que conseguiu, do que ficar se enganando, enganando a si mesmo e falando, foi Deus que me deu. Foi Deus que fez. E você sabe que não foi Deus que fez. Você sabe que não foi Deus que te deu. Você que arrumou. Quem está entendendo isso aqui, dá uma glória a Deus aí. Estou conseguindo ser claro com vocês? Eu não posso dar um testemunho, igreja. Eu não posso dar um testemunho dizendo que Deus me deu Ismael. Não posso. Porque Ismael não foi Deus que me deu. Fui eu que busquei com as minhas próprias mãos. Ismael pode ser muita coisa aqui, pelo amor de Deus, hein? Pega a revelação aqui. Ismael não vem de Deus, ele é fruto da minha carne. Ismael é precipitação minha, não é plano de Deus para mim. Então eu vou repetir mais uma vez, Deus não precisa da tua ajuda. O que Deus precisa é que você confie nele, sem ter medo. Então me tira o medo, glória. Consegue confiar em Deus sem ter medo? A ponto de sair andando na direção que Ele te der, sem questionar e sem saber no que vai dar, porque foi isso que Abraão fez. A ansiedade faz você gerar o que Deus nunca mandou você construir. E a minha oração aqui hoje é para que a ansiedade não impeça você de acessar o destino que Deus tem para você. A ansiedade pode fazer você gerar algo que pode se tornar irreversível na sua vida. Não é? Você percebe aqui no texto? A ansiedade deles gerou algo irreversível. Não dá para voltar atrás. Cuidado para você não atrapalhar o plano que Deus tem. Eu estou pregando algo aqui, para você, que aconteceu há milhões de anos atrás. E até hoje tem guerra em Israel, religiosa, por causa dessa ansiedade aqui. De uma interferência humana num plano que Deus tinha. Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa que você confie. Gênesis capítulo 15, estou encaminhando para o final. Gênesis capítulo 15, verso do 1 ao 5, olha isso aqui. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, põe a NAA por favor. A palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo, não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou, tu não me deixas descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que, versículo 4, e eis que a palavra do Senhor veio a ele novamente dizendo, esse não será o teu herdeiro. Minha promessa está de pé. Esse não será o teu herdeiro, para de dúvida. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, como eu disse, ele será o seu herdeiro. Versículo 5, então o Senhor levou ele, Deus levou Abrão para fora da tenda e disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua descendência. Agora presta atenção, porque aqui que está a revelação no versículo 5. Deus leva ele estava abatido, estava desanimado já estava reclamando, Senhor, o meu servo que vai herdar minhas coisas, porque eu não tenho filho, o Senhor falou, nada aconteceu. Deus falou, não, porque você está achando que a minha promessa não está de pé, rapaz? Quem te prometeu aqui é fiel para cumprir. E ele estava tão cabisbaixo, tão desanimado, que Deus nem falou para ele, sai da tenda, como falou a primeira vez, sai da tua tenda, Abraão. Agora aqui está falando o quê?
que Deus leva ele para fora. Ele estava tão desanimado que Deus nem fala para ele sair, irmão. Deus leva ele para fora e fala para ele: agora olhe para o céu e conte as estrelas, se pode contar. Ou seja, tenta contar as estrelas. O que Deus fez com Abraão aqui? Perceba que ele não mandou ele sair da tenda, ele levou ele para fora da tenda. Pega isso aqui, ó. É que tem hora que a gente está tão no fundo do poço, é assim, tão desanimado, tão cabisbaixo com as coisas que acontecem ou deixam de acontecer, que só falar tem hora que não adianta com a gente. E aí Deus então agora vai pegar ele, ó, Deus não falou com ele, Deus coloca ele, Deus leva ele para fora da tenda. E lá para fora Deus vai falar para ele o seguinte, ó: olhe para o céu. Olhe para o céu. Por que Deus levou ele para fora da tenda, igreja? Pensa comigo aqui. Porque dentro da tenda, se Deus falasse para Abraão: olhe para a estrela do céu, irmão, ele não conseguiria ver a dimensão daquilo que Deus tinha para a vida dele. Precisou ele levar ele para fora, para mostrar para ele. Porque tem coisa que Deus só vai te revelar quando você está no lugar certo. Pegou? Tem coisa que Deus só vai fazer você ver, enxergar e revelar para você quando você estiver no lugar correto. Por isso que ele levou ele para fora da tenda. Dentro da tenda ele não conseguiria ver as estrelas. A dimensão daquilo que Deus disse que ia fazer na vida dele. Então Deus leva ele para fora. Irmão, tem lugares que limitam a nossa visão. Deus está falando com alguém aqui agora. Tem lugares que limitam a nossa visão. Tem gente que só não conseguiu enxergar ainda, entender a dimensão do plano, da obra que Deus tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Sabe por quê? Você estava no lugar errado. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir isso. Deus está falando diretamente com alguém. Você está entendendo por que eu mudei você de lugar? Fala, Jesus. Você está entendendo por que eu mudei você de lugar? Você consegue entender agora o porquê que você chegou de alguma forma nesse lugar? Você está aqui porque eu te trouxe, Abraão. Não, eu que quis. Você quis nada. Eu trouxe você para esse lugar. Sabe por quê? Porque onde você estava, a tua visão estava limitada. E aqui eu vou revelar para você a dimensão da obra que eu tenho para realizar na sua vida e através da tua vida, do teu chamado, do teu ministério. Irmão, chegou o momento de Deus pegar na sua mão e tirar você de lugares que limitam a tua visão e levar você para um lugar. Na sua mão, levar você para um lugar onde você consiga ver a dimensão daquilo que Ele tem para você. Pega essa revelação aqui, o versículo 5. Então Deus o levou para fora e disse: olhe agora para os céus. Sabe o que Deus está falando aqui? Levanta a cabeça. Você está desanimado demais. Levanta a cabeça, olhe para os céus, conte as estrelas, se puder contar. Então Deus não falou que ele ia conseguir contar as estrelas. Tanto que no final ele fala: se é que você vai conseguir contar. Deus já sabia que ele não conseguiria contar as estrelas, sim ou não? Quem acredita que Deus já sabia? Deus já sabia. Deus não queria nem saber quantas estrelas estavam lá, até porque ele já sabe. Quando Deus manda ele contar as estrelas, só tinha um objetivo aqui: é que Deus não queria ver alguém cheio de promessa, de cabeça baixa. E é Deus falando com alguém aqui hoje: você está cheio de promessa, levanta a tua cabeça, olha a dimensão daquilo que eu tenho para realizar na sua vida. Levanta a cabeça, porque você é alguém cheio de promessa. Quem te prometeu fui eu, e eu sou fiel para cumprir. O Senhor está falando. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele, não cumpriria. Irmão, Deus não é como eu e você, que fala uma coisa hoje, promete, e amanhã está mudando os planos, está voltando atrás. Senhor, não era bem assim não. Deus sabe o que fala. Aleluia. Gênesis 18, versículo 11. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Agora pega isso aqui, que a gente vai finalizar aqui. Se antes estava, agora cessou aquele tempo das mulheres dela, certo? Então pensa comigo, se antes estava difícil porque ela era estéril, imagina agora com o útero dela adormecido, já não menstruava mais. Porque a Bíblia diz que
havia cessado o costume das mulheres em Sara. Ela não menstruava mais. Então repare que agora a situação piorou, sim ou não? Piorou ainda mais. Agora o que era difícil ficou? Oh glória, impossível. Então é agora que Deus vai realizar a promessa. Porque toda promessa que Deus faz aponta para aquilo que é impossível. Porque antes ela era estéril, mas ainda menstruava. Então você consegue entender o porquê que Deus não operou antes? O grande milagre, a promessa. Por que ele não entregou a promessa? Porque se ele cumprisse a promessa antes, ela menstruando, podia sair comentários do tipo: ah, mas foi o remédio. Ah, mas foi o tratamento que ela fez. Olha Deus falando com alguém. Acho que nem era estéril. Será que era estéril mesmo? Acho que não era não. Então, o que eu quero dizer para você? Deus não cumpriu a promessa antes, sabe por quê? Porque Deus não divide palco com a possibilidade. A hora que não existe mais possibilidade humana, você falar, não tem mais jeito, é aí que Deus vai operar, irmão. Talvez você não está entendendo por que as coisas estão piorando, e Deus está falando, irmão, porque está chegando o momento de eu realizar minha promessa. Você não está entendendo, estava difícil, mas agora parece que está impossível, pronto. Está chegando o momento de realizar a promessa, porque a promessa que Ele faz é sempre apontando para algo que é impossível aos olhos humanos. Para finalizar, versículo 14. Coloca o 12 para mim, por favor, deixa eu ver. É quando Deus fala que ela ia ter um filho, mesmo assim ela... Por isso Sara riu em seu íntimo, ela riu, dizendo consigo mesmo, depois de ver, ela riu, ela começou a rir de Deus. Quando Deus fala, o anjo fala, que ela deu risadinha. Como que vai fazer isso? Sendo eu desse jeito? Versículo 13. Então o Senhor perguntou a Abrão, por que Sara riu dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo eu velha? Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Só até aí. Eu pergunto para você essa noite aqui, tem alguma coisa difícil para Deus, irmão? Para Deus não tem nada difícil, mas também não tem nada fácil. Para Deus não tem difícil, para Deus não tem fácil. Para Deus não existe grau de dificuldade, sabe? Para Deus, o que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. O Deus que você serve, para Ele, o fácil, o difícil, o impossível tem o mesmo peso, sabe qual? Nenhum. Para você entender melhor, responde para mim aqui, nós, seres humanos, o homem, o que é mais fácil para nós? Curar uma febre ou levantar um paralítico? Curar uma febre. O que é mais fácil para nós, para o homem? Curar uma dor de garganta ou fazer desaparecer um câncer? Curar uma dor de garganta. Então você percebe que para nós, para o ser humano, para o homem, existe o grau de dificuldade, existe o que é difícil e existe o que é fácil. Mas para Deus, curar uma febre é a mesma coisa de curar um câncer aqui hoje. Para Deus, aquilo que você acha que é difícil, para Ele, irmão, não tem difícil, não tem fácil, não tem impossível. Basta uma palavra dele lá em cima, tudo muda aqui embaixo. Deus nunca vai olhar, olha aqui para mim, Deus nunca vai olhar para uma situação e falar, esse aqui acho que é mais fácil. Eu vou operar aqui agora porque esse aqui está mais fácil, ó, tá vendo? Esse aqui está mais fácil, esse aqui está menos quebrado. Esse aqui ainda tem um dinheirinho no banco, então vai dar para mim operar mais rápido. Deus nunca vai falar isso, irmão. Para Deus não tem grau de dificuldade. Vou repetir, para Deus o difícil, o fácil, o impossível tem o mesmo peso, nenhum. A equipe de louvor pode subir, por favor. Eu quero encerrar lendo com você Romanos 4, versículo 20. Aqui Paulo está dando, NAA, por favor. Paulo está dando testemunho de Abraão. Ele está usando Abraão como exemplo. Olha o que ele vai falar aqui, ó. E ele, Abraão, ele fala nos versículos anteriores, aqui eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Ele fala assim, ó, Abraão, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu dando glória a Deus. Está vendo como você se fortalece? Dando glória a Deus, estando ele plenamente convicto, certíssimo, de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Deus não divide palco com a possibilidade.
Deus não precisa de circunstância favorável para Ele agir. O ambiente está perfeito hoje para Ele agir aqui. Esse é o Deus que nós servimos, sabe? É o Deus do impossível, é o Deus que escolhe improváveis. É o Deus que pega uma pessoa imperfeita para fazer uma obra perfeita. É um Deus que é capaz de olhar para mim, para você, e achar que a gente serve para alguma coisa, quando na verdade a gente não serve. Mas Ele nos capacita e faz a gente servir. E assim como Ele transformou a vida de Abraão e de Sara, Ele também pode transformar a sua vida por completo. Basta você não querer entender tudo e confiar nele e fazer aquilo que Ele fala. Você precisa estar disposto ou disposta a abrir mão dos seus planos para viver os planos que Ele tem. Quem está disposto? De verdade? Cuidado, que os olhos do Senhor estão sobre você agora. Você tem coragem de fazer uma oração aqui hoje? Falar: Senhor, eu quero viver os seus planos. Se os planos que eu estou vivendo e fazendo não for os meus, o Senhor faz parar tudo aqui agora. Tem coragem? Tem mesmo de fazer essa oração? É até bom que você vai parar de perder tempo, porque a Bíblia fala o seguinte, ó: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus, esse sim prevalecerá. É o plano de Deus que vai prevalecer na sua vida. E se você tiver num plano errado, você está só perdendo tempo. E é bom que Ele já arrebenta com tudo mesmo. Tem coragem de fazer essa oração hoje? Não se assuste se depois dessa oração tudo começar, o difícil começar a ficar impossível. Mas é Deus que está recalculando a tua rota e te colocando dentro do plano dele para você viver. Está disposto? Fica de pé então. Meu Deus. Então, se você realmente está disposto a abandonar os seus planos, parar de perder tempo, falar: Senhor, agora ó, presta atenção, a oração é essa: Senhor, se os planos que eu estou é realmente o que o Senhor tem para mim, então o Senhor acelera o processo, me abençoa, prospera, vai arrebentar com tudo para cima, para o seu nome ser glorificado. Mas se não for a vontade do Senhor para mim, o Senhor pare isso aqui agora. O Senhor pode quebrar, despedaçar o vaso e começa a me levar para os seus planos. Quem quer viver isso? Quer fazer essa oração? Então vem para frente do altar fazer uma aliança com Deus. Você vai fazer. Já vai encostando aqui, já vai fechando o teu olho. Isso. Vai quebrantando o teu coração. Vai fazendo uma aliança com Deus hoje. Diga para Ele que você deseja viver os planos que Ele tem projetado para você. O mesmo Deus que te fez a promessa lá atrás é o mesmo Deus que está aqui hoje. Ele está esperando que você faça, sabe o quê? Uma aliança verdadeira com Ele. Oremos ao Senhor. Feche os teus olhos. Oh Espírito Santo, Pai, essa noite nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo primeiramente a Tua soberania sobre a nossa vida. Reconhecemos que o Senhor reina, governa, dirige, estabelece, Senhor, sempre os Teus planos estão acima dos nossos, Pai. O que o Senhor tem para nós é algo além da nossa imaginação. Pai, hoje nós abrimos mão do controle da nossa vida. É difícil demais estar falando isso. Falamos talvez até contrariado, mas estamos deixando o controle das Tuas mãos aí, Senhor, essa noite. Abrimos mão, Senhor, das rotas que nós pegamos, das nossas explicações, das tentativas, Senhor, de querer entender tudo. Abrimos mão disso tudo, Pai. Que hoje nós entendemos uma coisa, que nós não precisamos, na verdade, entender nada para Te obedecer. Nós precisamos é confiar na Tua palavra. Há pessoas aqui, Senhor, que elas estão cansadas de viver os seus próprios planos, do seu próprio jeito, da sua maneira, cansada de lutar com a sua própria força, cansada de insistir talvez em planos que não nasceu no teu coração, mas no coração deles, Pai. É por isso que essa pessoa tem a impressão de que por mais que ela busca, se esforça, ela não prospera, nada dá certo. E hoje, através dessa palavra, o Senhor chama essas pessoas para uma aliança, para colocar elas a viver dentro do seu plano, Pai. Pai, eu Te peço na autoridade do nome de Jesus agora, e pelo poder dessa palavra que eu ministrei aqui essa noite, com a ajuda do Teu Espírito Santo, se existe alguém aqui que deseja, Pai, a partir de hoje viver os Teus planos,
Se existe alguém aqui no nosso meio que deseja deixar a velha vida, o velho caminho, começar uma nova história com o Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo visite essa pessoa agora e comece a convencer o coração dela. Começa a chamar essa pessoa, Pai, para um compromisso mais profundo. Atrai o coração dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. E você que entende, você que está aqui à frente, não é batizado ainda, preste atenção. No decorrer do louvor, se você entende que o batismo não é apenas um ritual, mas é uma decisão pública, uma aliança. Se você entende que o batismo quer dizer que você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, você vai sair do teu lugar e você vai subir no altar, como sinal que você está entrando dentro do plano de Deus, para viver os planos dEle.